Trump volta a aquecer a guerra comercial, impondo novas tarifas para o aço e alumínio e também volta ali a criticar sobre questões com a China. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E para você atingir seus objetivos financeiros, conte com a melhor assessoria de mercado. Preencha o primeiro link aqui da descrição. E meu filho, bom? Vamos falar sobre investimentos? Trump impõe aí tarifa de 50% sobre aço e alumínio e as tarifas entram em vigor na próxima quarta-feira, amanhã, dia 4 de junho. E aí o presidente Donald Trump anunciou na noite de sexta-feira que as tarifas sobre aço e alumínio vão para 50%, atualmente em 25% aí para importações nos Estados Unidos. E segundo o presidente, as tarifas de 50% vai proteger ainda mais a indústria siderúrgica dos Estados Unidos e isso, faz com que ninguém vai conseguir contornar, ou seja, segundo ele, as tarifas de 25% não faziam o que ele queria que fosse feito, que era justamente essa proteção da indústria nacional, e aí várias empresas conseguiam contornar essa tarifa de 25% e não estava chegando ali no denominador comum que ele esperava que chegava. E aí, segundo o presidente Trump, ele disse que estava considerando uma tarifa aí de 40%, mas em conversa aí com executivos do setor, disse que o melhor seria mesmo uma tarifa de 50%. Então o lobby aí é gigantesco dentro do setor que chegaram aí justamente nessa tarifa de 50%. E aí como que isso afeta o Brasil? Porque o Brasil é o segundo maior fornecedor de aço e ferro dos Estados Unidos. Em 2024, os americanos compraram aí cerca de 4,6 bilhões de dólares em produtos brasileiros do conjunto de aço e ferro. O volume de aço e ferro do Brasil exportado aos norte-americanos equivale a 15% do total importado pelos Estados Unidos. E aí, em primeiro lugar, é justamente o Canadá, com 24%. E aí a gente pode ser muito prejudicado nessa questão, visto que os Estados Unidos foram destino aí de 48% das exportações do grupo de aço e ferro do Brasil em 2024. O segundo maior comprador do Brasil é justamente a China, que corresponde aí a cerca de 10% das exportações de aço e ferro do Brasil. Então, a gente, por um lado, tivemos a possibilidade de suprir a demanda de soja para a China, podendo aí ter um cenário muito benéfico, principalmente para o setor agro do Brasil. Por outro lado, aí, o setor siderúrgico pode passar por um momento mais tenso, se manter essa taxa de 50% de importação de produtos siderúrgicos lá nos Estados Unidos. Vamos ver como que vai ser aí para os próximos dias. E o Brasil segue nessa mesma linha aí de proteção do setor e amplia ali a lista de produtos siderúrgicos sujeita a tarifa de 25%. Aí foram incluídos aí 4 produtos que incluem laminados a quente e galvanizados e tivemos aí as cotas de importação definidas aí entre 1,4 mil toneladas e 29,4 mil toneladas. Atualmente as tarifas são em torno aí de 12,6%. E aí pelo sistema, enquanto a cota de importação não for atingida, os produtos siderúrgicos vão entrar no país aí com uma tarifa entre 9% e 16%. E aí caso o teto seja superado, vigora justamente os 25%. O governo também manteve ali as importações para países que têm acordos comerciais ou regimes especiais com o Brasil, fora desse sistema de tarifas de 25%, que é um ponto aí que várias pessoas criticam, que ou vale para todo mundo ou não vale para ninguém, Então, até a questão de proteção da indústria nacional, ela tem ali os seus preferidos. E com toda essa questão, a Gerdau pode ser uma das que mais vão sobressair com todo esse imbróglio aí criado pelos governos dos Estados Unidos e do Brasil, E ela subiu aí 5% no dia das conversas, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, mas principalmente com as ameaças aí do Donald Trump para aumentar as tarifas sobre o aço, porque esse impacto justamente tende a ser limitado, visto que a companhia atua principalmente aí com produtos longos nos Estados Unidos, que é um segmento com menor penetração de importações, cerca aí de 17% aí dos produtos, E 45% do resultado operacional da Gerdau é justamente ali na América do Norte, sendo que as plantas da empresa são por lá também. Então, os 50% de taxa de importações não atingiria a Gerdau nesse sentido, visto que as plantas estão dentro do país lá e ela também atua aqui dentro do Brasil. Porém, apesar desse otimismo inicial, ainda é cedo para a gente saber por quanto tempo esse nível de tarifa vai ser mantido, dada justamente a volatilidade de políticas comerciais dos Estados Unidos, que a gente tem visto o Trump fazer bastante, é justamente ameaçar essas tarifas, aplicar por alguns dias e fazer
com que os países sentem à mesa com os Estados Unidos justamente para fazer um novo acordo comercial. Então as tarifas estão servindo mais como uma força para poder fazer os países chegarem a um novo acordo do que justamente ser mantido essas tarifas aí comerciais. Isso traz muita volatilidade para os mercados, traz muitas dúvidas, né? E com isso faz com que os juros futuros disparem, né? Isso dificulta também as questões inflacionárias de curto prazo, porque a tendência é que as empresas repassem esse custo, todo aquele imbróglio que a gente já comentou aqui em outros vídeos. Então, vamos aguardar para ver até onde que vai essa questão das tarifas aí a produtos siderúrgicos, né? Seguindo nessa toada aí da guerra comercial, a China acusa os Estados Unidos de violar gravemente a trégua comercial entre os dois países, né? Uma resposta que foi dada aí na segunda-feira após aí as falas do Donald Trump de que a China violou totalmente o acordo comercial. Os chineses acusavam da mesma questão aí os Estados Unidos. Então, voltando à tona novamente a questão da guerra comercial entre os dois países, que tinha sido feito ali um acordo prévio lá na Suíça, mas ao que parece não vai vigorar por tanto tempo. Então vamos observar isso também, que é um dos principais pontos da guerra comercial nos últimos meses. E o Ministério do Comércio da China colocou ali que vai colocar medidas enérgicas para proteger os seus interesses, rejeitando uma alegação de Donald Trump. Os tribunais ali dos Estados Unidos tinham retirado as tarifas anunciadas por Donald Trump, que tinham colocado que o Trump excedeu a autoridade ao impor essas tarifas com base em uma lei de poderes emergenciais, justamente aí tirando, né, as taxas generalizadas aí sobre os produtos importados de diversos países. Porém, pouco tempo depois, essas taxas foram revertidas e as tarifas seguem em vigor, seguindo a volatilidade dos mercados com toda essa confusão gerada aí e os mercados sem saber o que esperar, ansiosos porque essa semana é a semana aí de dados econômicos dos Estados Unidos, com destaque ali para o payroll na sexta-feira. Vamos ficar de olho nisso também. E para fechar, tivemos aí a Moody's piorando a perspectiva de rating no Brasil. A Moody's rebaixou ali a perspectiva de nota de crédito do Brasil de positiva para estável, colocando ali principalmente o aumento expressivo dos juros, a rigidez nas despesas e a dificuldade do governo em reduzir a dívida de curto prazo. A agência manteve o rating BA1, que é um nível abaixo do grau de investimento, e apesar, né, de reconhecer o avanço ali das metas fiscais do nosso país nos últimos anos e o potencial de crescimento da economia, a Moody's apontou ali principalmente o cenário de endividamento do nosso país, que se deteriorou bastante aí nos últimos anos. E ela citou ali, né, que principalmente com relação aos juros, ela estima que os juros devem atingir ali cerca de 21% da receita já esse ano, contra 15% em 2023. Então, o cenário se deteriorou muito rápido e está quase que dobrando ali o que foi em 2023. Isso em apenas 2 anos, né? Então, daqui para frente pode piorar e muito. A gente já comentou bastante disso aqui e do possível colapso da nossa economia em 2027, visto que vai faltar dinheiro aí para que a máquina pública funcione. A nota também destaca ali a rigidez orçamentária, impulsionada ali principalmente pelas vinculações legais e os benefícios atrelados ao salário mínimo, que restringe justamente a margem de manobra do governo. Então, as despesas discricionárias estão cada vez menores e as despesas obrigatórias cada vez maiores, e isso faz com que o governo, né, tenha um orçamento muito rígido e não consiga ali fazer com que as metas sejam atingidas, e cada dia gasta mais e pior, né, em várias das pastas aí da despesa obrigatória. Isso é muito ruim também, já comentamos disso aqui no nosso canal. E aí coloca em vigor justamente a necessidade de reformas estruturantes para colocar o fiscal de novo no lugar e quem sabe aí em algum momento voltarmos até a nota de grau de investimentos. Mas quero saber de você, e a gente vai alcançar de novo esse status de grau de investimento? Comenta aqui, para termos novamente a chuva de dólares que a gente teve quando atingimos esse grau de investimento. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E lembrando, para você atingir os seus objetivos financeiros, você precisa contar com a melhor assessoria de mercado. Então preencha o primeiro link da descrição para a gente montar a melhor carteira de investimentos de acordo com o seu perfil de investidor. Fechou? Então no vídeo de hoje é isso, vou ficando por aqui. Valeu!